Olá, meus queridos alunos, vamos prosseguindo aí com o tema remissão, que é mais uma forma especial, indireta de extinção das obrigações. Ciente aí que essa é a última e aí a gente já acaba com esse tema que é fascinante. Obrigações aí, as formas de extinção das obrigações. Muito bom estudar, vários institutos até semelhantes, a gente viu ali, que podem confundir, por isso eu peço encarecidamente que estudem bastante. Tranquilo? Pessoal, a remissão é um instituto muito simples. Remissão, você tem que lembrar do que é o perdão da dívida. Quando o credor ele não tem mais interesse aí no cumprimento da obrigação. Quando o credor perdoa o devedor. É isso que significa remissão. E para que seja configurado aí esse perdão, essa forma de extinção, essa forma especial, vamos melhorar, de extinção das obrigações, é necessário também que estejam presentes dois requisitos. O primeiro deles é o ânimo de perdoar. O ânimo de perdoar, porque a parte ela tem que demonstrar de maneira inequívoca que ela realmente quer perdoar a outra. O credor ele tem que deixar claro que deseja perdoar o devedor. O segundo requisito, que é para mim mais importante para que fique configurada a remissão, é a aceitação pelo devedor. Ou seja, o devedor ele tem sim que concordar com o perdão da dívida. Isso porque tem uma forma assim, de proteger mesmo o ego, a moral do devedor. Vai que ele quer pagar e o outro, Claro que estando de má fé, é evidente, vocês vão falar, mas tem instituto para combater quem está de má fé? Claro, professor, claro. Isso tem sim, claro, meus queridos. Mas a questão toda é o seguinte, imagina uma cidade pequena, vai lá, empresta R$1.000 e perdoa, só para sair falando, olha, eu perdoei fulano. Então o legislador ele foi preciso ao exigir, ao colocar como requisito a aceitação do devedor, para então que seja configurado o perdão. Perceba então que se o credor virar e falar, eu te perdoo, devedor, mas o devedor perdoa o seu débito, devedor, mas o devedor não aceitar, ele pode ir lá e fazer o pagamento. Porque é requisito da remissão essa aceitação do devedor. Pessoal, sobre as formas aí, as espécies de remissão, ela pode se dar de forma total ou parcial. Então, o devedor, o credor, ele pode perdoar parte da dívida do devedor, como pode perdoar toda a dívida do devedor. Não tem problema nenhum. A remissão, ela pode ocorrer dessas duas formas. Além disso, a remissão, ela pode ser expressa, ou seja, pode ser expressa, ela tem que ser, vamos colocar assim, ela tem que exigir aí um comportamento do credor que evidencie aquele perdão, ou seja, pode ser expressa mais na modalidade escrita ou verbal. Escrita quando ele exige aí, quando se exige um comportamento, ou seja, quando o próprio credor escreve, olha, devedor, você está perdoado, a dívida tal, no valor de tal, data, local, data e assinatura. Bacana. Essa é uma hipótese de remissão expressa. Da mesma forma, pode ser verbal, quando ele está num auditório, quando ele está numa sala de aula, por exemplo, na frente de outras pessoas, e vai lá e fala expressamente, ó, devedor, eu te perdoo aquele débito, você vai estar perdoado, não tem problema nenhum. Então, essa forma, essa espécie seria verbal e expressa. Seria então a espécie expressa, ela pode ser tanto escrita
como verbal. Tranquilo? E a hipótese de remissão tácita é quando o credor ele se mantém inerte. Então imagina ali que na questão quando ele pega e devolve um título. A gente já viu que a hipótese de presunção de pagamento, a devolução do título, por exemplo, devolução de um cheque. Isso presume que seja feito pagamento. Então, se ele restitui o cheque, isso aí é uma hipótese tácita de remissão. A doutrina aponta como hipótese tácita. Eu, particularmente, entendo aí que seria expressa, porque a parte está tendo um comportamento positivo, o credor está tendo um comportamento positivo, ou seja, ele está demonstrando, está devolvendo o título, ele está demonstrando, né, ele está demonstrando por meio da prática de um ato que não quer receber aquela dívida. Então, a doutrina ela traz essa opção, como traz também, aponta como remissão tácita a hipótese de devolução da coisa empenhada. Ou seja, a gente sabe aí que o penhor ele é uma garantia para bens móveis. Então, quando você vai lá, por exemplo, precisa de um crédito, vai lá e deixa uma joia empenhada lá na instituição financeira ou com um determinado credor. Essa joia, esse bem, ele vai ficar como garantia. Agora, se o credor vai lá e devolve essa garantia, ele é uma hipótese de remissão tácita. Agora, uma observação: essa devolução do objeto empenhado, ela não extingue a obrigação, ela vai só extinguir a garantia. Isso aí está lá no artigo 387. Ó. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não extingue a dívida. Tranquilo? E é possível também que a remissão seja feita somente a um dos co-devedores. Ela é válida. Então imagina aí que nós temos 3 pessoas, A, B e C, são 3 devedores ou co-devedores, e o credor, né, ele vai lá e perdoa a dívida somente de um. Então são 3.000 de dívida, a dívida ali seria 1.000 para cada um, o credor vai lá e perdoa A, por exemplo, subsistindo aí B e C. Esse B e C, eles vão ter que arcar com o valor da dívida ali, no caso, que seria 1.000 para cada um. Nós temos 3.000, um foi perdoado, sobrou ali 2, cada um devendo R$1.000. Se for obrigação solidária e houver um perdão, nós temos 3.000 de dívida, todos estamos obrigados a fazer o pagamento integral dessa dívida. Perdoou um, os 2 vão continuar obrigados ao pagamento integral da dívida, só que já ocorreu a extinção de R$1.000 em razão da remissão, em razão do perdão do credor. Então, esses 2 vão estar obrigados a fazer o pagamento de R$2.000. Isso na hipótese de solidariedade. Tranquilo? Esses são os aspectos principais aí da remissão. Espero que tenham compreendido o Instituto e eu fico aí à disposição de vocês para qualquer esclarecimento no futuro. Tá certo? Grande abraço a todos e até a próxima.